Muito bem, então vamos lá, vamos começar os exercícios para a construção da sua frase de posicionamento. Fique atento que essa é uma atividade que faz parte do desafio do herói, então depois que você fizer a conclusão, você pode checar lá no arquivo do desafio do herói para ver qual que é a atividade que você precisa fazer. E vamos lá, então posicionamento de vida, né? Conforme a gente conversou, falou para vocês no vídeo, a gente opta por utilizar essa palavra posicionamento porque a palavra propósito e a palavra até missão de vida, vocação, ela vem carregada de uma série de paradigmas, né? As pessoas, elas olham e veem essas palavras e, né, propósito de vida e já se assustam, né? Como se fosse alguma coisa divina e que se você não tem um sinal é muito difícil você conseguir encontrar o seu propósito. E não é bem assim, né? O nosso posicionamento de vida é a maneira como a gente comunica para o mundo aquilo que a gente é e aquilo que a gente veio fazer, né, nessa vida. E isso não significa que é algo que não pode ser mudado ao longo do tempo, lapidado, né? A essência ela permanece muito a mesma, mas a forma ela pode mudar ao longo do tempo. Por isso a gente fala de posicionamento, como a gente se posiciona na vida nesse momento. E agora a gente vai começar uma série de exercícios para você começar a construir a sua frase de posicionamento. A materialização, quando a gente coloca esse pensamento, seu posicionamento dentro de uma frase, é muito mais claro para você e para as outras pessoas entenderem, né? Então a gente vai começar com alguns exercícios de aquecimento para a gente retomar um pouco do que você viu no módulo 2, né? Um pouco da sua visão de longo prazo, um pouco dos seus valores, dos seus talentos, porque a sua frase de posicionamento ela vai estar muito relacionada com isso, né? E o primeiro exercício que você vai fazer é o exercício de você na capa da revista. Você tá vendo, até tem uma fotinho minha e do Bruno aqui para ilustrar o que a gente está querendo dizer com esse exercício. Então o exercício vai ser o seguinte, você vai imaginar que do dia de hoje já se passaram 5 anos e que um importante veículo de comunicação resolveu fazer uma matéria sobre você. E que você vai ser a matéria principal desse veículo de comunicação. E aí você vai fazer uma reflexão sobre qual vai ser essa matéria da capa, né? Então a gente vai agora trabalhar um pouco de visão de longo prazo, né, num período aqui mais curto, né? A gente tá falando aí já de uma projeção de apenas 5 anos, né? Que é o período que você tem para começar a fazer as mudanças e já de fato conseguir algum tipo de resultado e concretização daquilo que você se propôs a fazer. Então você vai responder as seguintes perguntas, né? Qual é o nome do veículo de comunicação? E a gente pede que aqui você escolha um veículo de comunicação real, né? Um jornal, uma revista, um programa, que você teria muito orgulho em aparecer para que fique uma coisa palpável, né? Qual seria o veículo de comunicação do qual você sentiria orgulho em aparecer, né? E aí você vai responder a pergunta, por que você foi convidado para ser a matéria principal desse veículo de comunicação? Faça um resumo da história através da manchete principal. Qual foi o feito, né? O que você fez para esse veículo de comunicação decidir fazer uma matéria sobre você? Então aqui é a hora de você deixar a imaginação rolar, a criatividade falar mais alto. Por que você seria a manchete desse veículo de comunicação? E aí você vem para a terceira pergunta, descreva a história completa, complemente com citações da sua entrevista para esse veículo de comunicação. É a hora de você agora, então, através desse exercício, fazer a projeção do seu futuro para daqui a 5 anos, onde você gostaria de estar, de que forma que você gostaria de ser reconhecido, qual seria a sua contribuição para o mundo nesse período. Então aqui você descreve a história completa com as citações da sua entrevista para o veículo de comunicação. E para fechar o exercício de uma forma visual, né, com o artefato, onde você se conecte com aquela história, né, conecte com a sua projeção de futuro daqui a 5 anos, você vai fazer o desenho, você vai fazer a capa realmente, a matéria de capa desse veículo de comunicação e vai colar
na aba Futuro do seu mapa do herói. Então faça um desenho bem bacana, coloque o nome do veículo de comunicação, descreva a manchete principal e faça esse desenho que represente essa matéria. E aí você vai passar por segundo exercício do aquecimento da sua frase de posicionamento, que é o exercício dinheiro não é problema, né? Dinheiro, como a gente já conversou em outros momentos, é uma dos empecilhos, né, que a gente se coloca, uma das desculpas que a gente se coloca, não que não seja real, né, mas que às vezes está uma proporção muito maior do que realmente é, para a gente poder seguir com os nossos sonhos, né, da gente realmente se dedicar a fazer aquilo que a gente deseja pelo medo de não ter dinheiro. E aqui nesse exercício você vai fazer exatamente, vai colocar na sua realidade exatamente essa questão. Você não terá problema com o dinheiro, né? Não tendo problema com o dinheiro, o que vai acontecer com a sua vida? E é o seguinte, é uma história. Então, um dia você é surpreendido por um mensageiro que lhe entrega um envelope espesso de documentos legais. Seu tio Walter, rico e excêntrico, morreu e lhe deixou a herança de 30 milhões de reais, mas para que você possa receber esse dinheiro, você tem 2 condições para cumprir. Ele pediu que você saísse do seu trabalho e buscasse 2 tarefas de 1 ano. Durante esses 2 anos, você receberá mensalmente um salário acrescido de reembolsos para despesas relacionadas com a realização das tarefas, tais como viagens e educação. No final do primeiro ano, você receberá a quantia de 15 milhões e ao final do segundo ano, você receberá o restante a quantia de 15 milhões. E quais vão ser as suas tarefas? Você vai se conectar com essa história e a sua primeira tarefa do seu primeiro ano é passar este ano aprendendo a fazer coisas novas. Então imagine que você tenha 15 milhões de reais para dedicar a aprender coisas novas. E não é necessário que você faça uma faculdade ou qualquer outro programa formal de ensino. Simplesmente você vai ter que direcionar a sua energia, seu tempo para aprender coisas novas. Quais coisas seriam essas, né? Com dinheiro e com tempo. Quais atividades você se dedicaria a aprender, né? O segundo ano e a segunda tarefa tem a ver com encontrar uma causa para apoiar. E aqui isso está muito relacionado com os seus valores, né? Então, nessa tarefa, você vai ter que você vai ter 1 ano, né, para investigar, participar e finalmente selecionar uma causa, um projeto que você realmente se importe. Então, pense em algo onde você vai contribuir para alguma coisa maior, que pode ser o seu bairro, a sua cidade, o país, o mundo, o meio ambiente. Não importa. O importante é que você esteja entregando, essa causa ela tenha um motivo maior de existir. E no final desse segundo ano, você vai dar 10 milhões do seu dinheiro para essa causa ou esse projeto. Né? Então imagine que uma parte do seu dinheiro vai ser direcionada a isso. Qual é essa causa e qual é que causa você vai escolher? Ela está relacionada com exatamente o quê? E aí no terceiro ano você vai começar o seu novo estilo de vida, né? Você já tenha completado as 2 tarefas, você tem uma quantia de 20 milhões e aí você vai imaginar aonde você vai viver, com quem, como que você vai gastar seu dinheiro, quais atividades que você vai buscar, o que você vai se esforçar para realizar. Então aqui você tem um espaço para você preencher essas perguntas, né? Quais coisas novas você aprenderia, como que você se desenvolveria, qual causa que você vai escolher para apoiar e por quê, e como é que você vai escolher viver o seu novo estilo de vida, né? Onde, com quem, como que você vai gastar o seu dinheiro. Então você vai se conectar com essa história, imaginando que você não tem problemas com dinheiro e tempo e vai responder essas perguntas. Você vai ver que vão surgir muitos insights, né, desse exercício que vão ser importantes para o próximo exercício, que é, de fato, a construção da sua frase de posicionamento. E nesse exercício,
é um exercício onde você vai começar a fazer essa construção, você vai brincar com os elementos que fazem parte dessa sua frase de posicionamento. Mas é bastante importante aqui, e eu vou bater bem nessa tecla, para que você não fique angustiado, frustrado, se você não sair com uma frase deste exercício. Porque durante este mesmo módulo você vai continuar trabalhando a lapidação dessa frase, e durante os próximos módulos também, e durante a sua vida inteira, no final das contas, você vai voltar e lapidar e reescrever e mudar, enfim. O importante é que você saia daqui desse exercício com elementos que fazem parte da essência dessa frase. Né? Esse jogo de como ela vai estar construída, do que ela vai representar, o formato mesmo da construção, ele é pouco importante nesse momento. O importante é que você traga os elementos que são a essência da construção dessa frase. E como é que vai funcionar? Você vai fazer 3 passos separadamente. O primeiro deles é você vai descrever 4 atividades que você gosta de fazer. E aqui você deve se conectar bem forte com os seus talentos, né? Para você poder, como a gente falou, talento é algo que te dá prazer, que você gosta de fazer e que você faz bem. Então aqui é a hora de você se conectar com os seus talentos, né? Então o primeiro passo é você vir aqui na atividade, isso aqui já é um exemplo, a gente vai passar ali para frente para o quadro em branco. E você vai descrever 4 atividades que você gosta de fazer. Já o segundo passo, né, a gente vai começar aqui a completar a sua tabela de trás para frente. Então, a atividade, ela deve ser um verbo e ela vai representar o como você entrega o seu valor, tá? Depois você vai para o passo 2 e vai descrever 4 pessoas ou grupos de pessoas com quem você gostaria de passar o seu tempo. O que significa? Que para você entregar o valor ao mundo, você tem que estar conectado com grupos de pessoas com quem você vê o valor sendo utilizado, com quem você se sente bem, com quem você gostaria de passar a maior parte do seu tempo, né? Você, aqui, nesse caso, como a gente colocou, né, jovens, recém-formados, é um exemplo onde você gosta de estar presente com essas pessoas, você gosta de entregar o seu valor. Não adianta você colocar um grupo de pessoas com o qual você não se identifica ou com o qual você não tem vontade de passar mais tempo. E aí o terceiro passo é ajuda, né? Como você vai ajudar essas pessoas? E aí a gente também utiliza 4 palavras de ação, né, verbos, para você descrever especificamente como você vai ajudar aos outros. E aqui a gente fala de ajuda, não tem um caráter filantrópico, não tem um sentido de caridade, não é nada disso. É que no fim das contas, todo o trabalho que você faz, todo o valor que você entrega para o mundo, ele tem um impacto na vida das pessoas, né? E qualquer que você for fazer, você fala, eu sou um designer e eu acabo fazendo, eu não trabalho, eu não ajudo ninguém, mas o seu trabalho tem um impacto, afinal de contas alguém vai acabar vendo o seu site, né? Então aqui é como que você vai contribuir para apoiar aquelas pessoas de alguma forma, aquelas pessoas com quem você gostaria de passar mais tempo. Então, você vai vir aqui, né, que eu vou mostrar aqui a sua tabelinha, onde você vai descrever as 4 atividades, o grupo de 4 pessoas ou pessoas, e aqui pode ser, não precisa necessariamente ser pessoas, pode ser empresas, né, grupos de pessoas, a gente está falando de organizações, né, de grupos de pessoas que fazem parte de alguma representação, então não necessariamente precisam ser pessoas, pode ser empresas, pode ser agências de comunicação, pode ser grupos de pessoas que gostam de ouvir determinado tipo de música, ou um grupo de pessoas que consomem determinado tipo de arte. Qual é o grupo de pessoas? E o ajudar é como que você vai fazer isso, né? Como na verdade, o que você vai fazer, né? O como é a atividade. E aí você vai, antes de começar a se preocupar na construção da frase, você vai colocar essas informações. Então, por exemplo, esse exemplo aqui
a gente colocou as atividades que tem a ver com o seu talento em atender, mentorar, criar e refletir. O grupo de pessoas que a gente colocou aqui nesse exemplo é, então, jovens, grupo de recém-formados, o grupo de mulheres e o grupo de profissionais inquietos. Então, essas são o grupo de pessoas com quem a pessoa desse exemplo gostaria de passar a maior parte do tempo. E o apoiar, o ajudar, o verbo, né, o que você vai fazer, também está muito relacionado com os seus valores. Então, aqui no caso, apoiar, inspirar, conduzir e envolver. E o que você vai fazer com essas informações? Você vai começar a brincar com elas para construir uma frase. Então, é importante que você se concentre bem nessas informações, nesses 3 passos, né? Porque é neles que você vai encontrar a essência da sua frase de posicionamento. Feito isso, quando você estiver satisfeito com os pontos, né, os elementos que você colocou em cada uma desses passos aqui, você vai começar a fazer essa brincadeira, né, de juntar. Então, aqui o inspirar, então aqui a gente selecionou o apoiar, o inspirar, jovens, profissionais, mentorar, refletir, e aí você vai começar a construir essa frase. Então, eu vou, através dos verbos do ajudar, para estas pessoas, né, esse grupo de pessoas que você selecionou, através dessas atividades. Então, eu vou o que, para quem e como. Essa é a lógica da construção da frase. Nesse caso, a frase ficou da seguinte maneira: eu vou apoiar e inspirar jovens e profissionais inquietos, mentorando-os e eu ajudando-os a refletir sobre suas vidas. Então, essa aqui foi uma frase que eu peguei do meu caso, né? Esse caso aqui é um exemplo meu da construção da minha frase de posicionamento. E eu fui juntando, né? Eu poderia ter feito a frase de uma outra forma. Eu vou envolver recém-formados, atendendo-os e ajudando a refletir sobre sua vida. Atendendo esses jovens para discutir sobre carreira e ajudando a refletir sobre suas vidas. Então, eu vou começar a brincar com os elementos dessa frase. Mais uma vez, não se preocupe, não fique angustiado se por um acaso não sair uma frase perfeita, né? Pode sair um Frankenstein aí, uma frase que às vezes não tem um sentido lógico do português, mas os elementos estão aí. Como eu falei, a gente vai continuar lapidando isso nos próximos módulos, lapidando isso lá pra frente, nesse mesmo módulo, você vai encontrar alguns exercícios pra gente dar continuidade a essa frase. Então, não se preocupe se não sair da maneira que você imagina, né, a mais completinha possível. Mas também não deixe de se esforçar para conseguir construir uma frase. Esse é um exercício que demanda tempo, é um exercício que demanda dedicação, atenção, intenção, para que você possa realmente construir uma frase de posicionamento que te agrade, né, que você sinta que é o caminho. Né? Então, não desista na primeira tentativa, não apague, não rasgue, não jogue fora uma frase que você fez, né? É dali que você vai começar a lapidar e construir outras. Não pegue um trabalho e jogue ele inteiro fora se você sentir que não é aquilo. Vá construindo, vá lapidando, dedique bastante tempo para fazer esse exercício porque ele é muito, muito, muito importante. Então, se você sentir necessidade de voltar para as atividades do módulo 1, né, para olhar o que você fez, o que você colocou no seu mapa do herói, e o que você escreveu sobre seus talentos, o que você escreveu sobre os seus valores. É importante agora porque você vai sintetizar, a gente vai convergir todas essas reflexões em uma frase, depois no seu posicionamento e depois do seu discurso. Tá legal? Então é isso aí, bastante energia aí para construir sua frase de posicionamento, bastante perseverança, dedicação, é um exercício que requer entrega, tá legal? Então bora lá construir a frase de posicionamento.
Ah, faltou uma coisa. Desenhar, depois que você terminar a sua frase de posicionamento, você vai se conectar com essa frase a partir de um desenho. Então a gente vai, depois que você terminar, você deve construir uma mandala da sua frase. O que é isso? A mandala não é uma representação visual, né, utilizada pelo povo hindu, para justamente através de uma arte, né, de uma expressão artística, de um desenho, você conseguir se reconectar com aquela emoção do momento. Então a mandala ela é feita sempre de forma bastante intuitiva, usando cores e deixando mesmo a razão não falar muito alto não nesse momento e deixar a emoção e a intuição construir esse desenho. Então é um desenho circular que deve de alguma forma representar a sua frase de posicionamento. Quando você lê a sua frase, qual é o desenho que você sente vontade em fazer? Quais são as cores que você gostaria de utilizar que representariam a energia daquela frase? Então, depois de você construir a sua frase, mesmo que ela não esteja da maneira que você espera, agora está perfeita, você vai fazer uma representação visual e artística desta frase numa mandala. E a sua mandala você deve colar na aba presente do seu mapa do herói, para ela te reconectar facilmente a essa sua frase de posicionamento. Agora sim, agora terminei tudo a apostila. Vamos lá? Vamos começar então o exercício de aquecimento, depois a construção da sua frase de posicionamento e por fim a mandala que vai representar essa frase.